Sim, nós vamos agora para o nível 4º, que é o 9º ano, a gente vai estar olhando a história mais de perto. As ramificações continuam, só que nessa faixa etária, a Miss Mason também introduz um livros mais complexos, como a gente falou. Então, a gente vai estar se aprofundando mais, lendo uma história um pouco mais, né, mais, digamos assim, para a criança tá fazendo essas relações, está crescendo naquela, como a gente falou, formando suas opiniões. Então, ela incluiu, naquela época, um livro chamado A History of Everyday Things in England. É um livro, traduzindo assim, né, rapidamente, a história das coisas cotidianas na Inglaterra. E esse livro tratava da história inglesa entre os anos 1066 a 1914. Então, para vocês verem que é um período bem longo. E esse livro continha informações das habitações, agricultura, forma como as pessoas ganhavam sustento, vida cotidiana, enfim, ele trazia vários aspectos da vida da nação nesse longo período histórico, né? Também aqui outros países da Europa são estudados, e como a Janice falou, a gente vai estar ampliando, a gente pode subir para a América do Norte, começar a estudar a história da América do Norte. A gente talvez consiga encontrar bons livros traduzidos, livros vivos traduzidos que trate da história desse país. Então, a visão é continuar que a criança percorra a história de outras nações e da sua própria nação, se aprofundando em livros mais complexos. Continuando também o livro dos séculos, e esse livro que eu mencionei, e a Janice também pode dar uns exemplos de outros livros que talvez possam mimicar, possam apresentar imagens do cotidiano para a criança poder incluir no seu livro dos séculos, né? Aliás, os desenhos do livro dos séculos eram feitos a partir de observação, então não é um desenho imaginário, que ela vai imaginar como que era a habitação de tal e tal pessoa. Não, ela vai estar olhando exemplos. Se possível, leve os seus filhos no museu, tanto é que quando meu filho foi no museu, ele carregou o livro dos séculos na mochila, porque ele não queria deixar nada de fora. A Janice está com um exemplo aí para mostrar para nós. Sim, esse aqui tem alguns que estão chegando ainda, que não chegaram, mas quando chegar eu boto a foto lá na comunidade, que é sobre a vida cotidiana dos séculos. Esse aqui, ele tem mais a vida da Idade Antiga, mas olha só que legal as ilustrações. Como ele vai mostrar realmente como era o cotidiano das pessoas, que tipo de casa que elas viviam, como que elas usavam, como que eram as vestimentas das pessoas, como que eram os sapatos, por que era. Aqui tem partezinha por parte, ó, o cabelo, os pés, os casacos. Ele é bem detalhado. Tem acessórios aqui também, do outro lado. Então, são nessas coisas que a criança vai poder olhar e se espelhar para ver e realmente conseguir desenhar no seu livro dos séculos, né? Escolher o que está representando aquele século ali e desenhar aquela coisa que está representando o século. Isso. E uma outra ferramenta, né, para adicionar nesse nível, no nível 4, seria o calendário de eventos. Esse calendário de eventos, eu vou citar o que a Schaut fala a respeito dele no volume 6, diz: leia as notícias do dia e mantenha um calendário de eventos. Um simples... Aqui a gente também, só vou fazer um parênteses, que aqui no livro que a Janice mencionou, The Living Page, ele fala sobre esse calendário de eventos, mas a autora também fala que não existe muita informação detalhada sobre esse calendário de eventos. Então, a nossa sugestão é um calendário de parede, um calendário onde tem um espaço, ou faz um PDF, alguma coisa onde tem espaço para a criança escrever. Da mesma forma que o livro dos séculos convida uma abordagem mais crítica da história, o calendário de eventos também pede implicitamente que todas as conversas e aprendizados dos estudantes tenham aquele ponto de contato do aqui e agora. Como a gente tem falado, né, das relações que a criança está fazendo, lembrando que ela faz parte dessa história, né? Essa ferramenta ajuda os estudantes a ter um ponto de... Não, desculpa.
Essa ferramenta ajuda os estudantes a estarem cientes de seus tempos e a discernir e discutir a política de sua própria nação e de outras nações à luz de todas as outras leituras que eles estão fazendo no seu currículo, que eles vêm fazendo, né? As grandes ideias da história, da teologia, da literatura, da poesia, das ciências, enfim, começa de novo a criança encorajar ela a ter essa visão mais crítica, a cosmovisão que ela vai ter, que ela está formando, né? Que ela não vai ter, que ela está formando, porque a criança aqui nessa série já é um jovem. Exatamente, né, Mari? E eu acho também que é um exercício interessante para a gente fazer como pais, né? Ter um calendário de eventos. Por quê? Para que a gente, quando a gente faz, a gente vai estar entendendo melhor qual que é a ideia, qual que é a proposta, né? E você fazendo para você mesmo. Nós temos um episódio que se chama Opiniões e Princípios. E a Charlotte, ela vai falar muito sobre essa formação de opinião, e a gente gravou esse episódio baseado num artigo dela, que se chama Opiniões e Princípios, e ela vai falar que nós precisamos ter uma opinião formada sobre as notícias, sobre os eventos da nossa época também. E eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem muita dificuldade de ficar atualizada com notícias. É algo mais difícil para mim. Meu esposo, ele assiste, né, N tipos de jornais e está sempre vendo notícias políticas, ele está sempre ligado em tudo que acontece. Eu vou ouvindo pelas beiradas e ele vai me contando, né? Eu vou ouvindo a narração dele das notícias e dos acontecimentos. Mas eu acho que é um ótimo exercício. Eu até nem lembrava mais desse calendário de eventos. Eu vou tentar estabelecer um para mim também, como uma prática para que a gente esteja, né, pensando, refletindo sobre as notícias do dia, né, e anotando ali, para que a gente já vá entendendo, para quando o nosso filho chegar nessa idade, a gente já está mais preparado e também já está mais íntimo disso, né? E lembra, a história, ela vai se tornar viva para você também. Ela pode não ter sido apresentada de uma forma viva, mas enquanto você está preparando esse banquete e oferecendo esse banquete para o seu filho, você está se alimentando também. A Charlotte faz muito essa alusão com comida, né? Você não cozinha na sua casa e prepara uma lasanha, aí um prato bem gostoso, né? Ou para aqueles que são mais da salada, uma salada especial, bem gostosa, só para a sua criança comer sozinha. A família se serve, né? A família come. Então, você também vai estar se alimentando e vai estar aprendendo a história de uma forma viva enquanto você está ensinando, enquanto você está se preparando, né? Mais uma vez, não fica pensando, ai, meu Deus, desisto, isso tudo é muito difícil. É muito simples, gente, é só você seguir o que você precisa agora, sem ficar se preocupando. Seu filho está no primeiro, no segundo, no terceiro ano, não fica se preocupando agora com o sétimo, oitavo, 10º ano, né? Você vai construindo progressivamente junto com ele. Então, seja progressivo com você mesmo também, né? Lembre-se, é progressivo, as lições são progressivas e essa progressão vai respeitar o ritmo da sua família também. Isso mesmo. Acho que essa é uma das grandes mensagens que a gente quer deixar aqui hoje, né? Ainda tem mais um nível, que é os últimos, que é o nível 4 e 6, desculpa, o nível 5 e 6 do ensino médio. Mas eu só quero ressaltar uma coisa que a Janice falou, essas práticas com certeza nós devemos iniciar sempre que possível, e também não é assim para a gente se afundar no mundo das notícias, porque a gente sabe que isso pode trazer consequências não muito boas, mas busque fontes que você confie. Eu sempre falo que 2 ou 3 fontes, né? Porque a gente não quer ter só a visão de um lado. A gente quer expor nossos filhos a opiniões diferentes. A gente quer ajudar ele na construção, nessa formação, que é a formação do caráter da criança, como a gente falou no episódio Formando Opiniões e Princípios. Então, é importante que ela veja a opinião dessa pessoa e por que essa pessoa tem essa opinião, o que está levando ela a ver tal evento por essa perspectiva, né? E, enfim, então, pense com discernimento quais as fontes de notícia que você vai usar. Eu sei que aqui, por exemplo, para os meus filhos, eu já estou catalogando opções e também
você conhece o seu filho melhor. Aqui, por exemplo, a gente falou, né, no 9º ano, já é um jovem, né, uma criança de 6 anos, então você conhece o seu filho, a sua filha, o seu jovem, melhor do que nós. Aqui em casa aconteceu uma coisa interessante. Assim, eu acho que se a gente tivesse jornal, a Manu lia, porque ela tá sempre lendo, né? E ela, ontem mesmo, eu acho, ela, mãe, ainda existe jornal? Aí ela, que eu leio sobre jornal, né? Ela lê nos livros de literatura que tem alguém entregando jornal, ou às vezes a gente vê em algum documentário, alguma coisa, né? As crianças que entregavam jornais, ou alguém lendo jornal na praça. Seguida a gente passa assim por alguma figura de alguém, alguma coisa escrita no jornal. Ela, existe jornal de papel? Eu fiquei, gente, eu falei, sim, filha, ainda existe jornal de papel. Mas aí eu lembrei que a gente nem usa mais, né? Como que as coisas vão se perdendo. Mas seria válido ter exemplares de jornal de papéis, né? Jornais guardados. Eu sei, quando eu morava em Canoas, eu gostava de, em Porto Alegre, tem um museu de comunicação muito legal. Nesse museu de comunicação, você acha jornais antigos. Até vou colocar quando eu for visitar meus pais de novo esse passeio para fazer com a Manu. Você acha jornais antigos, eles têm todos catalogados lá, desde o primeiro jornal né, impresso no Brasil até os jornais mais atuais. Você consegue ver nesse Museu da Comunicação em Porto Alegre. É muito bacana. Eu fui lá uma vez e é muito legal você ver como eram os jornais e as notícias. São parênteses aqui que eu lembrei agora, né? Mas são coisas que estão mudando no nosso próprio século, né? Porque a gente está estudando ali o século XIX, vamos entrar no XX, e aí ela ficou assim, né? Cadê o jornal, né? Que começou a ser impresso. E aí ela assim, não existe mais jornal. Ela ficou assim, falei, gente, ela foi, filha, quando a gente for em algum lugar que tiver jornal, eu vou te mostrar o jornal. Nossa, que legal essa história, é verdade, né? Aqui a gente tem o hábito, na verdade, assim, tem um jornalzinho local da cidade, que ele é gratuito, então a gente recebe ele, mas esse é o jornal que os meninos têm contato. E às vezes o meu marido traz um jornal mais assim, né, mais popular, mas é verdade, né? E eu acho interessante, eu sou muito do tocado físico, então uma das coisas que eu estou planejando para o meu filho, que está indo para o nível 3 no nosso próximo ano escolar, no ano que vem, se eu achar alguma coisa interessante na internet, eu provavelmente vou imprimir para ele ler no papel, mas também dá para olhar no YouTube, ou não no YouTube, né, mas olhar online, também não sou contra isso aqui em casa, mas eu quero que o senhor me dê me instrua bem nessa área para eu poder servir o meu filho esse banquete de uma forma que ele vá aproveitar, né? Que nós vamos aproveitar juntos.